Vamos então ao Devoniano. Então, dentro da nossa disciplina de Geossistemas e Evolução da Terra e da Vida, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no Devoniano, salientando a questão da origem dos tetrápodes. Então, o Devoniano foi o período da Era Paleozoica entre mais ou menos 419 e 359 milhões de anos atrás. Então, o Devoniano é a quarta divisão da Era Paleozoica, teve uma duração de mais ou menos 60 milhões de anos e tem o seu nome relacionado aos estratos da região de Devonshire, também na Inglaterra. Como que era a configuração no Devoniano, né? Então, olha só como já é diferente a configuração paleogeográfica em relação ao Siluriano. Toda a parte da Laurentia e da Valônia se chocaram, formaram ali a Euramérica, a Sibéria, que subiu, né? A gente vai ter o Gondwana, sempre principalmente mais relacionado ao hemisfério sul, mas também, né, tendo uma movimentação indo um pouquinho mais em direção mais próximo ao Equador, né? Então a gente tem essa movimentação das placas durante o Paleozoico. Então aqui a gente consegue observar isso em 400 e em 370 milhões de anos atrás, durante o Devoniano. Então o período Devoniano ele abrange um tempo de entre 419 e 359 milhões de anos. O Devoniano ele sucede o Siluriano e precede o Carbonífero. A base do Devoniano é marcada pelo primeiro aparecimento do Graptolito Monograptus uniformes. O Devoniano é considerado a idade dos peixes, quando houve também a expansão da vegetação terrestre, onde as árvores já atingiam o porte das atuais, tendo evoluído bastante até então. Então, esse período ele se caracteriza pela intensa sedimentação nos continentes. Então, os peixes, embora eles tenham surgido lá no Siluriano, né, os peixes mandibulados, os peixes mais evoluídos, né, os peixes surgiram mesmo, foi lá no Ordoviciano, mas a gente viu no Siluriano os peixes mandibulados. E aqui eles vão se desenvolver, eles vão se expandir, assim como a vegetação terrestre também. Tá? Bom, e nos mares? Então, nesse período, os trilobitas, bastante abundantes no Cambriano, já eram mais raros, tá? Dando lugar aos corais, aos cefalópodes, aí no caso os amonoides, e aos peixes e etc. Então, dos invertebrados, destaca-se aqui os braquiópodes, que atingiram seu apogeu nesse período. Os trilobitas são representados pelos facopídeos, gênero que possuía grandes olhos compostos e capacidade de enrolamento do corpo, como eu já mencionei antes para vocês, o que era uma característica bem interessante para se entender um pouquinho mais sobre a história da relação, né, desses organismos de proteção em relação aos predadores. Então, os graptolitos eles se extinguem e os trilobitas iniciam a sua decadência. Eles vão existir até o final do Permiano, mas eles são principalmente muito mais bem preservados e vão fazer parte desse cenário, principalmente do Paleozoico mais inferior. A vida terrestre com artrópodes e centopéias. Então, dentre os artrópodes, além dos trilobitas, os euripterídeos ainda existiam nos mares, tá? Então, que foram os grandes predadores lá do Siluriano, ainda existiam. E os equinodermas, eles estavam presentes nos mares com representantes das estrelas do mar e as estrelas serpentes, que são os ofiuroides. Os cefalópodes nautiloides, eles foram substituídos por seus descendentes, os amonoides. Então, à esquerda a gente vê um nautiloide do Siluriano e à direita a gente vê a reconstituição de um amonoide do Devoniano. Então, esses moluscos, eles apresentavam estruturas muito importantes, que eram denominadas suturas. Então, eram marcas nos septos que dividiam as câmaras da concha, né, desses organismos. Então, existiam tipos de marcas diferentes e eles tiveram uma importância temporal significativa pela variação morfológica correspondente a determinados tempos. Então, essas marcas, essas suturas, elas ajudam a determinar também o tempo geológico
desses organismos. Então, se destaca nesse período os ammonoides, os goniatídeos, com padrão de sutura em zigue-zague, as típicas suturas goniatíticas. Os recifes eles foram dominados por corais rugosos coloniais e solitários e corais tabulados e esponjas estromatoporoides. Então, um exemplo clássico de recife devoniano fica lá na bacia Canning, no oeste da Austrália, com 350 km de extensão e 50 km de largura. Os vertebrados eles tiveram uma rápida evolução durante esse período, com grande diversidade nos peixes mandibulados, incluindo os tubarões primitivos. Então, os tubarões eles surgem lá no Devoniano, formas primitivas, com um corpo inteiramente cartilaginoso e grandes nadadeiras temporais, um crânio grande e plano. Os peixes mais espetaculares foram os placodermos, com um esqueleto interno cartilaginoso e placas ósseas formando armadura na cabeça e tronco. Então, o Bothrioleps foi um predador o Bothrioleps é um desses peixes placodermos espetaculares. Então, o predador encoraçado gigante, conhecido como Dinictis, chegou a 12 metros. Então, o Devoniano ele é conhecido como a idade dos peixes, pela grande diversificação e multiplicação dos peixes ósseos, que tiveram um papel importante na evolução dos vertebrados. Tá, então, ao final do Devoniano, os peixes de nadadeiras lobadas, denominados sarcopterídeos, eles deram origem aos primeiros anfíbios. No início do Devoniano, tem-se importante registro de Rhynia. Então, falando aí um pouquinho sobre a flora. Pequena planta sem folhas, somente com esporângios no final de suas ramificações. Para o Devoniano médio, existem os registros de psilófito, com feixes vasculares ocupando grande parte de seu caule, produzindo talos mais fortes e mais eficientes na condução da água e, portanto, raízes para sua melhor sustentação. Então, a gente vê aí a evolução das plantas durante o Devoniano. Então, a formação, a preservação de caules mais rígidos, até para que as plantas pudessem crescer para cima, porque tinha também a questão toda da ação da gravidade. Então, em direção ao final do Devoniano, as licófitas e as esfenófitas cobriram a paisagem, com algumas espécies chegando a mais de 1 metro de altura. Então, as licófitas elas tinham folhas simples, retas e longas. Seus esporângios eram separados em masculinos e femininos, tornando possível a fertilização cruzada por outras plantas, determinando aí o aumento na variabilidade florística. Então, as esfenófitas, elas foram outro grupo importante de plantas portadoras de esporos do Devoniano, hoje representadas somente pelos equisetum, que são as cavalinhas. Tá? As samambaias também foram abundantes durante o Devoniano e são abundantes até hoje. Também marcaram presença durante o Devoniano. O aparecimento das primeiras plantas com sementes se deu no fim do Devoniano. Com toda a vegetação que se estabelece sobre a Terra nesse período, um novo habitat foi criado e rapidamente ocupado por aranhas, escorpiões e insetos, agora terrestres. O final do Devoniano foi marcado por uma severa extinção. Então, o que a gente tem de característico, de importante, durante o Devoniano? Diversificação das plantas sem sementes, as criptógamas, o surgimento das herbáceas e das árvores lenhosas, o surgimento dos tubarões e dos peixes ósseos, dos ammonoides e a consolidação, a diversificação dos recifes de corais, a conquista do ambiente terrestre com o surgimento dos anfíbios e dos primeiros tetrápodes. Então, aqui no Devoniano, a gente fala na idade dos peixes, mas a gente tem todas essas características que eu acabei de mencionar para vocês. Então, olha aí os peixes mandibulados, grandes predadores dos mares do Devoniano. Aqui um tubarãozinho, uma reconstituição aí de como seriam os mares do Devoniano, com aí já a presença dos tubarões.
o desenvolvimento dos peixes, né, os condrictes e os osteíctes, então os peixes cartilaginosos e os peixes pulmonados e crossopterídeos. Então os sarcopterídeos foram extremamente importantes porque eles tinham essas nadadeiras lobadas que depois vão ser extremamente importantes para o desenvolvimento dos tetrápodes. Então, algumas reconstituições, né, de peixes, tanto de ostracodermos quanto de placodermos, nos mares desse período. Aí esses grupos, né, que conviviam, placodermos, peixes ósseos, ostracodermos. E aqui nessa figura a gente vê esses três diferentes grupos, né? Os peixes sem mandíbula, com uma carapaça cartilaginosa, e os mandibulados, com essas placas, e os mandibulados ósseos. Então, os agnatos e os gnatostomados. Aí um registro, uma reconstituição, né, dos tubarões primitivos, dos peixes, né, nos mares do Devoniano. Aqui uma outra reconstituição, né, os grandes tubarões, né, do Devoniano. Aí a gente segue vendo, né, essas criaturas, né, esses tubarões do Devoniano, dos mares do Devoniano. Aí as relações, né, presa-predador e uma reconstituição também dos invertebrados marinhos do Devoniano. Os mares do Devoniano, então os seus organismos. E aqui uma reconstituição já indo em direção aos ambientes continentais. Então, os anfíbios e os tetrápodes aí invadindo o ambiente continental. Os vegetais, a gente viu aí os primeiros, lá os musgos, as riniófitas, depois as briófitas, né, as samambaias, as pteridospermas. Então, a gente vai observando toda essa evolução dos vegetais em relação vindo aí em direção, né, ao ambiente continental. Então, no Ordoviciano, como eram as plantas, no Siluriano, e aqui no Devoniano, então, toda essa evolução das plantas e tanto de flora quanto de fauna, né, no ambiente continental. Então, aqui as riniófitas, né, as pteridófitas, plantas vasculares, surgimento no Siluriano e desenvolvimento no Devoniano, com uma reconstituição de uma rínia. Então, as plantas vasculares do Devoniano, elas apresentam a presença do tecido lenhoso xilema, que foi uma estrutura extremamente importante para que elas pudessem crescer para cima, literalmente, né? Então, os musgos se espalham e, nesse caso aqui, elas conseguiram começar, através do xilema, a ter esse tecido mais lenhoso para o crescimento das plantas mais altas e diminuir essa ação da gravidade. Então, a gente observa também a divisão esfenófita com as calamites, que são pteridófitas arborescentes extintas, e as esfenófitas pteridófitas herbáceas, que existem do Paleozoico até hoje, cujo exemplo eu tinha mencionado para vocês o Equisetum, que é o único gênero sobrevivente. Então, elas eram mais robustas no Paleozoico e hoje elas são herbáceas. As licopsidas, né, o Lycopodium, que são as primeiras árvores, as primeiras coníferas, que a gente tem um fóssil à esquerda e à direita um representante. E as pteridófitas, as samambaias. Então, tem um fóssilzinho ali em cima e abaixo, e as representantes das samambaias. Então, da flora do Devoniano, as licófitas, samambaias e progimnospermas. Então, formaram-se as primeiras florestas que dominam o cenário. Então, não existem organismos herbívoros, né? As florestas absorvem grande quantidade de dióxido de carbono, bombeando o oxigênio para a atmosfera e contribuindo muito para o desenvolvimento da vida na Terra.
Então, ecologicamente, a grande questão que envolve o aparecimento, aí falando dos anfíbios, né, é explicada pela paleocologia. Então, a seca temporária dos lagos, onde viviam numerosos sarcopterídeos no Devoniano, ela talvez tivesse favorecido os indivíduos capazes de respirar o ar atmosférico, então de resistir à dessecação e até de se deslocar do solo em busca de água. Então, eles conseguiam ir de uma poça d'água para outra, por exemplo, né? Então, o meio terrestre já invadido pelos vegetais, que a gente acabou de ver, pelos artrópodes, ele consistia em um novo reservatório de recursos alimentares, então potencialmente exploráveis. Uma vez diferenciados, os anfíbios primitivos eles vão dar origem a um número elevado de espécies, desde o Carbonífero inferior até o Triássico superior. Então, mal conhecidos no Carbonífero inferior, eles abundam os pântanos e olíferos do Carbonífero superior, que a gente vai ver a seguir. E particularmente eles são variados e numerosos nos ecossistemas do Permiano. Então os anfíbios eles chegam mesmo a se adaptar a meios francamente terrestres. Todavia, a maioria delas se readapta ao meio aquático no Permiano superior ao Triássico. Então, os anfíbios são um elemento extremamente importante na fauna do Devoniano. Tá? Então, eles vão surgir, vão se adaptar, e a explicação, né, a gente consegue entender esse surgimento e essa adaptação deles, principalmente por causa dessas relações ecológicas. O que estava acontecendo com o clima, o que estava acontecendo com os continentes durante o Devoniano, fez com que esses organismos, a pressão fez com que eles se adaptassem a essas novas condições. Então, a invasão aí do ambiente terrestre. Aqui a gente tem o Eusthenopteron, que é um peixe de nadadeira lobada, e aí saindo, fortalecendo, né, essas nadadeiras lobadas para o desenvolvimento aí posteriormente dos tetrápodes. Então, durante o Devoniano, a gente tem a idade dos peixes, a gente vai ver a evolução dos peixes, né, e depois dos tetrápodes, finalzinho ali do Devoniano vai dar origem às linhagens dos tetrápodes, que a gente vai ver os anfíbios, os répteis, os pássaros e os mamíferos. Então, aqui um pouquinho falando sobre essa transição, né, dos peixes de nadadeira lobada, né, do fortalecimento dessas nadadeiras até o surgimento dos membros dos tetrápodes. Então, dos peixes, o Eusthenopteron, depois dos anfíbios, o Acantostega, desses tetrápodes, né, o Acantostega, e das iguanas, né, que são os representantes modernos. Então, a gente tem essa evolução com base nessas características que são apresentadas nesses diferentes grupos de transição. Bom, esses tetrápodes, eles estavam se adaptando, eram organismos que estavam saindo da água e vindo para o ambiente terrestre. Então, eles enfrentaram problemas, digamos assim, né, para adaptação deles a esse novo meio. Que problemas são esses? Né? A locomoção, a questão da alimentação, a reprodução, a visão, o balanço hídrico, então o equilíbrio deles dentro da água e o equilíbrio fora. Então, todas essas foram questões que foram sendo resolvidas, né, que foram sendo elaboradas para que esses organismos pudessem habitar, né, fora da água e invadir o ambiente terrestre. Aqui a gente observa também, né, a transição, né, dos peixes do Eusthenopteron com a presença de ossos operculares até a ausência desses ossos operculares e a evolução. O Tiktaalik, né, vai ser um tetrápode, já uma transição, né, desses peixes para os tetrápodes importante no registro fóssil. E os Acantostega e os Ichthyostega que a gente vê acima, né, são tetrápodes já que estavam bem adaptados ao ambiente terrestre. Aqui é uma reconstituição desses organismos, né? E aqui um fóssil desses organismos de transição também.
os Ictiostega, que eram anfíbios labirintodontes, né, tinham um crânio sólido e dentes complexos. Então, eles são chamados de tetrápodes. O que é um tetrápode? Né? Um termo que reconhece a origem comum das classes de vertebrados terrestres. Então, esses já estavam bem adaptados à Terra. Com isso, a principal característica para essa transição foi a nadadeira lobada para membros, né? Então, os crossopterídeos e depois dos anfíbios primitivos, dos crossopterídeos para os anfíbios primitivos. Como que era a fauna do Devoniano? Então, no ambiente marinho e no ambiente terrestre, então reconstituições aí, né, de fauna e flora também. Né, os peixes do Devoniano e os tetrápodes. Então, a paleogeografia do Devoniano. Então, durante esse período, a Euroamérica estava no hemisfério norte. Os continentes da Laurente e da Báltica eles se chocaram para formar o continente euro-americano, América do Norte unida à Europa, Sibéria ao norte e o Gondwana ao sul. Então, a porção sul do Gondwana, durante o final do Devoniano, se localizou próximo ao Polo Sul, coberta por espessos depósitos glaciais. O clima no Devoniano. A Terra entrou em um período de aquecimento global. Águas rasas e quentes cobriam a maior parte das massas equatoriais. E os glaciares eles recuaram para o sul e quase desapareceram. A extinção do Devoniano. Né? A extinção é considerada a terceira mais intensa a ser registrada na história da vida na Terra, colapsando as comunidades de recifes de corais ao redor do mundo. Trilobitas, braquiópodes, gastrópodes e cefalópodes, sendo esses grupos tropicais mais severamente afetados. Então, em contraste, as comunidades marinhas polares da América do Sul não foram tão afetadas. A maioria dos peixes do Devoniano, encoraçados, sem mandíbulas e placodermos, foi eliminada. As suas causas ainda não são bem conhecidas, sendo atribuídas a sucessivos impactos de meteoritos, glaciação, diminuição da temperatura global no final do Devoniano, redução do dióxido de carbono e anoxia nos oceanos e outras massas de água. Então, durante o resfriamento, o desaparecimento das condições tropicais para os recifes e outros organismos de águas quentes deve ter afetado esses organismos, enquanto aqueles, né, de águas frias devem ter migrado para o Equador. Então, o fechamento do Oceano Iapetos e os eventos orogenéticos do final do Devoniano, eles tiveram um papel fundamental nessa extinção, pela redução das áreas de ambientes plataformais onde muitos invertebrados viviam. Então, é importante sempre lembrar de se fazer a conexão entre os eventos tectônicos e as mudanças faunísticas e florísticas. E no Brasil? No Brasil, o Devoniano está presente nos sedimentos das bacias do Amazonas, Solimões, Parnaíba e Paraná, relacionados à transgressão marinha que cobriu parte do território sul-americano. Na bacia do Amazonas, os sedimentos devonianos eles apresentam rica fauna de braquiópodes, briozoários, bivalvos, gastrópodes, trilobitas, crinoides, quitinozoários, acritarcas, esponjas e conodontes. Então, na bacia dos Solimões, os mares do final do Siluriano e início do Devoniano deixaram importantes registros de quitinozoários, e nos sedimentos silicosos do Devoniano são abundantes espículas de esponjas. Na bacia do Parnaíba, os mares do Devoniano deixaram sedimentos com fauna composta principalmente por braquiópodes, briozoários, bivalvos, gastrópodes, trilobitas, euripterídeos, peixes, ofiuroides, ostracoides, restos vegetais de licófitas e psilófitas. E na bacia do Paraná, a formação Furnas apresenta pistas, tubos fósseis e vegetais muito primitivos. A formação Ponta Grossa contém fósseis de braquiópodes rinconelídeos, esperiferídeos e estrofomenídeos. Outra importante ocorrência é a chamada fauna malvinocáfrica, por suas relações com o reino malvinocáfrico do início do Devoniano, com ocorrências como sifozoários, estrelas do mar, braquiópodes inarticulados, bivalvos, trilobitas, como a calmone. São também comuns quitinozoários, ofiuroides, crinoides, tentacolites, ostracoides, algas como os clorofícios, acritarcos e esporos das briófitas e plantas vasculares. Então aqui a gente tem alguns exemplos desses organismos
trilobitas na Bacia do Paraná. E aqui também um outro exemplo na Formação Ponta Grossa, na Bacia do Paraná. Então aqui restos, né, de trilobitas do Devoniano. A presença aqui de fósseis do Devoniano da Bacia do Paraná, né, de impressões de braquiópodes do Devoniano. E alguns organismos aqui também do Devoniano da Bacia do Paraná, braquiópodes, bivalvos, cifozoários, coral rugoso da Bacia do Paraná. Braquiópodes também, trilobitas de braquiópodes, e uma alga colonial e um equinodermado, né, uma estrela do mar, também registros fósseis do Devoniano da Bacia do Paraná.